Oi, amados, tudo bom com vocês? Pega a xícara de chá que nosso bate-papo já vai começar. E hoje a gente vai conversar a respeito da suficiência de Deus. Cristo é suficiente. Já vou começar falando essa frase para que fique bem gravado no seu coração. E para iniciar nossa conversa de hoje, a gente vai ler o maior mandamento de todos, que está lá em Mateus, capítulo 22, do versículo 37, que diz assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Tá, Mari, mas se você tá falando que Jesus é suficiente, por que você puxou pro versículo que diz a respeito do mandamento mais importante? Calma, que você vai entender. Esse versículo tem tudo a ver a respeito de entender que Cristo é suficiente. Eu tava refletindo esses dias e eu pensando assim, poxa, que algumas pessoas vivem uma vida assim tão amarga, mesmo dizendo que tem Jesus, sabe? Tipo, tão frustrada. E pensando assim, poxa, por que isso acontece? Por que até eu mesma, às vezes assim, meio tristes por coisas que não foi como eu imaginei. E eu pensei assim, essas pessoas que vivem essa vida assim, triste, amargas, mesmo dizendo ter Jesus, é justamente porque ele não é suficiente para aquelas pessoas. Mas você tá me dizendo que Cristo não é suficiente? Você acabou de dizer que Jesus é suficiente. Sim, ele é suficiente. Mas a decisão de tornar que ele seja suficiente nas nossas vidas é nossa. Porque ele já é suficiente. Só que, muitas das vezes, a gente comete o erro de colocar coisas que não são suficientes, coisas que são insuficientes para preencher o vazio do nosso coração, que só pode ser preenchido por aquele que é suficiente, que é Cristo. Muitas das vezes, nessa vida a gente vai se frustrar de diversas maneiras. Seja um plano que a gente fez que não deu muito certo, seja talvez talvez um relacionamento que você entrou, que você estava esperando que dê certo, que também não deu muito certo. Talvez seja também os seus amigos que fizeram algo com você e que você achou que eles nunca fariam. E aí a gente fica assim, meio triste, sabe? E quando a gente perde algo também, quando a gente perde familiares, quando a gente perde amigos, quando a gente perde, talvez você tenha perdido um filho, que é uma dor muito grande. E eu imagino assim, cara, que dor. Mas tem muitas pessoas que passam por essa dor. E eu não tô dizendo que você não vai sentir aquela dor, que você vai, tipo, simplesmente ignorar e fingir que aquilo não aconteceu. Não tô dizendo isso. Não, por favor, não me entenda mal. Até porque todos nós temos sentimentos. É isso que nos faz a gente ser humano. A respeito de a gente sentir. Então a gente vai sentir dor, a gente vai sentir frustração, a gente vai chorar, a gente vai se entristecer. Mas o que você
faz a respeito da sua vida? Como que você faz depois de que isso acabou? Depois que isso passou? Você continua sofrendo? Você continua na sua maca chorando? Ou você entende que Cristo é suficiente para você, mesmo que você tenha perdido amigos, mesmo que você tenha perdido familiar? E eu digo perdido não no sentido de perca da vida da pessoa, mas no sentido de perder laço, sabe? Tipo comunhão. Quando você perde um relacionamento que você achou que daria certo, quando você perde uma casa, talvez, que você poderia ter ganhado, enfim, como que você age em relação às perdas da sua vida? Como você reage em relação às frustrações que vêm como um vendaval no nosso coração e leva todas as nossas expectativas? Como que nós reagimos? E a gente nos faz lembrar de Paulo, sabe? Paulo, ele estava na prisão. E é tão surpreendente que ele estava na prisão, tipo, num contexto totalmente infavorável. E ele estava alegre. Ele estava feliz, ele estava cantando salmos ao Senhor. Ele estava louvando o Senhor, agradecendo por estar naquele cenário. E você fica tipo assim, como assim? Ele estava na prisão e estava desse jeito. Mas a questão é porque Paulo entendeu que Jesus é suficiente. Que Ele é tudo que Ele precisa. Se eu tenho Jesus, se eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada. Quando a gente tem Jesus como nosso tesouro, como nossa pedra de grande valor, nada mais se torna mais importante do que Ele. E é por isso que o Senhor nos manda amar a Deus acima de todas as coisas. Ele nos manda, ele fala que esse é o maior mandamento justamente porque ele entende que nenhum ser humano é capaz de estar no lugar de suficiente, porque todos nós somos insuficientes. Nós não conseguimos por nós mesmos fazer nada, mas a gente precisa um do outro, a gente precisa de algo, a gente sempre precisa de algo. E Deus, ele não precisa de nada. Ele é tudo em Ele mesmo. E por isso que Ele tem que ser o primeiro no nosso coração, porque Ele é o único que não vai nos frustrar, de certo modo. Ele não vai fazer algo que nos entristeça. E quando eu falo não vai nos frustrar de certo modo, é a respeito de que muitas vezes a gente se frustra com Deus, mas não porque Ele nos frustrou, mas é porque nós mesmos colocamos expectativas erradas no Senhor. Porque o Senhor, ele sabe o jeito certo de ele agir. Ele é suficiente nele mesmo. Então, ele é o próprio Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, ele sabe exatamente o que fazer. Nós, que somos falhos, seres limitados, muitas vezes a gente quer se pôr no lugar de Deus, mas a gente não sabe nada. A gente não consegue, a gente é incapaz até mesmo de poder reconhecer Ele. A gente precisa da ajuda dele para reconhecer quem é Ele. E uma coisa que eu anotei fazendo o script desse vídeo, eu quis assim: se Cristo não for suficiente, você vai sofrer muito, porque você vai querer colocar pessoas para preencher você, mas acontece que as pessoas são insuficientes. Como eu falei, nós somos insuficientes, a gente é incapaz de poder suprir as expectativas do outro, suprir o vazio que tem no outro. A gente é incapaz porque a gente não é onisciente, a gente não é onipresente, a gente não tem esse poder. Então a gente vai acabar falhando, magoando as pessoas de alguma forma. E essa a questão de entender que Jesus precisa ser suficiente, porque quando Ele é suficiente, não importa as perdas que podem ocorrer na nossa vida, as frustrações que podem acontecer, não me importa, porque Ele é o mais importante. Eu encontrei o meu tesouro mais precioso, eu encontrei tudo que eu precisava, então aquilo que para mim poderia ser lucro, eu considero como perda, porque eu encontrei a Cristo. Ele é suficiente, então eu não preciso de mais nada, porque Ele já é tudo que eu preciso. Eu vi um devocional num canal, eu esqueci o nome do canal, mas
ela falava a respeito da suficiência do Senhor, e ela citava a respeito do milagre, do primeiro milagre de Jesus, que foi na festa de casamento. E é um milagre que a gente acaba não falando muito, porque tipo assim, não é aquele que Pedro andou sobre as águas, que é uau, ou aquele que o coxo andou, o cego viu, e acaba a gente não falando muito desse milagre. Mas esse milagre mostra a respeito da suficiência do Senhor, porque o Senhor transformou a água em vinho. E tipo, Mari, o que isso tem a ver? Ele só transformou a água em vinho. Mas para fazer vinho precisa de uvas. E não tinha uvas. O Senhor apenas com a sua presença transformou a água em vinho. Isso nos mostra que a gente não precisa ter coisas, não precisava ter uvas, só precisava ter Ele. E a gente não precisa ter as coisas que a gente acha que precisa, a gente só precisa ter Ele. Ele estando presente, Ele é suficiente. E eu não tô dizendo que não é pra, tipo, você não ter nada na vida, porque talvez você possa entender errado, não é isso que eu tô dizendo. Não tô dizendo, poxa, eu não posso simplesmente ter uma casa. Será que eu não posso ter sei lá, um relacionamento legal? Eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que quando acontece de você perder essas coisas, como que você age? Você reage como que acabou o seu mundo, tirou o seu chão, não tem mais nada pra você? Ou você entende que essas coisas podem não ter acontecido do jeito que você queria, mas você entende que você tem o Senhor, então Ele basta. Se você tem o Senhor, Ele basta. Eu não preciso de mais nada, eu não preciso do que eu achava que precisava, porque eu tenho a Cristo e Ele é suficiente. Ele é tudo o que eu preciso. Ele é tudo, tudo, tudo. E muitas das vezes eu escrevi uma outra coisa aqui, que é a respeito de características de uma pessoa que não tem Cristo como suficiente. E uma das características que mostra, que revela que a pessoa não tem Cristo como suficiente é uma pessoa viver uma vida amargurada, é uma pessoa ser frustrada, é uma pessoa que está sempre brigando com as outras porque as outras não realizou aquilo que ela imaginava. E se a gente realmente continuar buscando que as outras pessoas possam preencher esse vazio que tem no nosso coração, a gente vai viver uma vida frustrada, uma vida derrotada. E não foi para isso que o Senhor nos chamou, meu irmão. Não foi para isso. É por isso que Ele nos ordena amar a Ele acima de todas as coisas. O Senhor nos ordena amar a Ele acima de todas as coisas simplesmente porque, Ele é necessitado de amor. Não, Ele não é necessitado de amor. Ele é Deus, Ele tem todo amor do mundo, Ele é o próprio amor. Ele não precisa do nosso amor no sentido de que Ele é carente. Não, Ele fala isso porque Ele já está querendo nos proteger, porque toda vez que a gente amar qualquer outra coisa acima dele, isso vai nos frustrar, isso vai nos magoar, isso vai acabar conosco de alguma forma. É por isso que o Senhor nos manda amar Ele. Meu amado, minha amada, se você tá vendo esse vídeo, talvez você entrou aqui com um coração triste, assim, poxa, eu tenho colocado outras coisas como suficiente na minha vida e é por isso que eu tô vivendo uma vida assim tão frustrada. Se você por acaso entrou aqui nesse vídeo pensando assim, sabe que o Senhor, Ele te manda entender que você precisa amar a Ele acima de tudo. E esse vídeo, meus amados irmãos, não é somente para você que tá colocando outras coisas para preencher esse vazio que tá no seu coração, mas também para mim, para todos aqueles que desejam a cada dia mais amar o Senhor, que o Senhor venha pôr esse desejo no nosso coração, essa fome e esse amor, que a gente venha amar mais a Ele e que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que a gente possa entender que nada nessa vida, que nada nessa terra pode ser mais. Nada pode ser mais do que Ele.
somente Ele. Eu quero poder orar pela sua vida, para que a gente possa encerrar esse vídeo. Senhor, Pai, eu oro para que essa pessoa que está assistindo esse vídeo, e oro por mim também, pedindo para que o Senhor possa derramar nos nossos corações mais amor. Senhor, nos ajuda a amar o Senhor mais do que tudo, porque o Senhor merece o nosso amor, Senhor. E porque entendemos também que nada nessa terra é capaz de ser suficiente no nosso coração. Somente o Senhor é suficiente, Pai. Então traz esse entendimento na nossa mente para que a gente possa viver uma vida vitoriosa. Não vitoriosa no sentido de só ter vitória e não ter aflições, mas no sentido de entender que ainda que venham as aflições, o Senhor está conosco e que não vamos nos abater, porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é tudo o que precisamos, Senhor. Não precisamos do Senhor e mais alguma coisa, só precisamos do Senhor. Então te pedimos que o Senhor possa guardar essa palavra no nosso coração e que o Senhor possa derramar mais e mais amor no nosso coração. Nos ajuda a te amar mais. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que essa palavra tenha edificado seu coração, assim como edificou o meu. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.